muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta, no sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, que isso é vitimismo, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar, hein? E aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Boa noite. Meu nome é Maria Elizabeth Cimente. Eu hoje tenho o prazer de coordenar a terceira mesa do nosso ciclo de debates preparatório do primeiro simpósio integrado da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Hoje nós vamos abordar o tema sobre o ensino médio, o tema da educação e a psicanálise cara a cara com o racismo estrutural. Eu vou começar lendo uma pequena parágrafo da introdução do livro da Grada Quilomba, que eu acho que é bem ilustrativo do que a gente quer abordar hoje. Começa com um poema. Por que escrevo? Porque eu tenho de. Porque minha voz, em todos os seus dialetos, tem sido calada por muito tempo. Jacó Sanlas Rose. Este, diz Grada Quilombo, é um dos meus poemas favoritos. Eu o li mais de 1000 vezes, de novo e de novo. E cada vez que o leio, parece que toda a minha história está reunida nele. Esses 5 versos curtos evocam de modo bastante habilidoso uma longa história de silêncio imposto.
Uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar, tampouco permanecer para falar com nossas vozes. Tudo isso parece estar escrito lá. Ao mesmo tempo, este não é apenas um poema sobre a perda contínua causada pelo colonialismo. É também um poema sobre resistência, sobre uma fome coletiva de ganhar voz, escrever e recuperar nossa história escondida. É por isso que gosto tanto dele. Bom, nós hoje pretendemos falar um pouco, dar voz, né, a este silêncio de tantos anos. Nós vamos começar abrir a mesa, nós vamos abrir agora com a Lúcia Thaler, psicóloga, psicanalista, diretora de publicações da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e docente do ITPOA, da Instituição de Formação ITPOA. Tá bom, Lúcia, te passo a palavra. Obrigada, Beth. Boa noite a todos e todas. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Queria agradecer, então, para a parceria da SPPA com a SMED e Pescar, porque me oportunizaram entrar em contato e estudar um pouco desse tema tão importante e instigante, que é o racismo e a branquitude. E realmente eu confesso que era um tema que eu não tinha contato maior e que me trouxe muita riqueza de poder pensar aqui com vocês. Certamente, eu sei que o racismo no nosso país, ele tem muitas raízes históricas, sociais e econômicas, mas eu vou abordar aqui as razões psicológicas, vamos chamar assim, né? Então, eu vou me basear na psicanálise para tentar entender um pouquinho o que leva as pessoas a se tornarem racistas. Vou tentar estudar um pouquinho aqui com vocês os aspectos mais patológicos, vamos chamar assim, do racismo mais explícito, mas também falar do racismo estrutural. E eu dividi a minha fala em duas partes. Uma em que eu vou tentar entender um pouquinho esses mecanismos que eu entendo que fazem parte da estruturação da pessoa racista, e depois falar um pouco também dos adolescentes, porque nós estamos hoje falando do ensino médio. Então, primeiramente, assim, para explicar para quem não sabe, né, de psicanálise, na psicanálise a gente fala que a pessoa ela se desenvolve e passa por etapas, passa por angústias, conflitos e recorre a mecanismos de defesa. Todos passamos por essas etapas. O que vai diferenciar é que algumas pessoas passam melhor, outras nem tanto, e outras passam de uma forma bem grave. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei para a gente tentar entender o que seria a origem do racismo seria uma estruturação narcisista. O narcisismo é uma etapa do desenvolvimento, onde a criança, o bebezinho, se sente que ele é o único com a mãe, ele não se diferencia ainda das pessoas, ele acha que tudo é ele e que ele se satisfaz sozinho, não depende de ninguém. Essa é uma etapa normal, porém, por razões que eu não posso explicar aqui porque tomaria muito tempo, às vezes as pessoas não conseguem ultrapassar essa etapa e ficam com marcadas características narcisistas de personalidade. Essas pessoas, então, elas vão ter muitas dificuldades de admitir as próprias falhas, de admitir as faltas, de admitir que elas não são perfeitas, que elas não são tudo, depender dos outros.
Eu penso que esse tipo de funcionamento está na base dos comportamentos racistas também. Por quê? Porque as pessoas racistas, elas não toleram os diferentes. Elas colocam para fora o que é ruim no outro, no diferente. E isso se manifesta em vários comportamentos: racismo, xenofobia, intolerância de qualquer espécie com a homossexualidade, né, homofobia, vários tipos de preconceitos que podem se tornar exacerbados em pessoas que não ultrapassaram de uma forma mais adequada essas etapas de desenvolvimento. Essas pessoas, elas, obviamente, nós todos temos aspectos narcisistas, intolerâncias, angústias com o diferente, com o novo, até preconceitos que fazem parte da personalidade. Mas a gente espera que a pessoa se desenvolva e evolua no sentido do amadurecimento, de poder tolerar o outro, o diferente, aquele que não é igual a mim e que eu não sou o completo, eu não sou o todo. Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho que caracteriza o racismo, essa intolerância ao outro, ao diferente, que é característica do narcisismo. Tem um psicanalista que se chama Christopher Bollas, que ele fala de uma coisa que eu acho muito interessante. Ele é um autor que estudou bastante a maldade, e ele fala do estado mental fascista, que ele entende que é um estado que todos passamos, mas também, da mesma forma, alguns, de uma forma exacerbada, não conseguem evoluir e ficam fixados a um funcionamento mental fascista. E o que aconteceu nessas personalidades? Elas dividem a personalidade, as coisas boas são o eu e o ruim está fora, fica colocado no outro. Isso a gente chama, em psicanálise, um nome difícil, assim, identificação projetiva. Significa que eu coloco o que eu não gosto em mim, as falhas que eu não tolero dentro de mim, eu coloco para dentro de um outro. E isto, normalmente, é feito com aquelas minorias que a gente julga que são inferiores, que não merecem atenção, nas quais a gente identifica projetivamente, ou seja, coloca aspectos que a gente não gosta na gente no outro. E esse comportamento do estado mental fascista, ele é, a meu ver, muito comum no racismo e nessas formas outras de comportamento intolerante. Por exemplo, se pode ver isso nos supremacistas brancos, que se acham que eles são superiores, que eles têm o direito de destruir o diferente, e, em geral, esse diferente são as minorias, mesmo que não sejam minorias em número, como aqui no Brasil. São minorias no sentido de perseguição e desigualdade, né? E falta de condições melhores de desenvolvimento por parte da sociedade. Então, essas pessoas se tornam bodes expiatórios desses outros que se consideram superiores e têm um funcionamento fascista. E isso, infelizmente, a gente tem visto muito, né, na nossa sociedade, esse funcionamento mais de julgar que o outro não vale nada e o meu lado é o bom. Esses grupos, essas pessoas, elas podem se juntar em grupos, em gangues, né, e até cometerem violências. A Maria Aparecida Bento, que é uma das autoras com as quais eu entrei em contato agora, estudando a branquitude e o racismo, ela fala impacto narcisista da branquitude, que seria um ganho dos brancos por se sentirem superiores e considerarem que a sua posição é uma posição melhor e que não se dão conta, muitas vezes, de que o negro, o índio, o homossexual são perseguidos. Não se dão conta de que, por exemplo, a gente não enxerga negros, ou não enxergava antes negros na faculdade.
né? Não se enxerga em muitos ambientes de intelectuais. Ela então vai falar que esse pacto de branquitude, mesmo nós que somos pessoas antirracistas, que não somos racistas convictos, que não somos racistas de espécie alguma, como esses que têm um racismo explícito, que eu estava explicando antes, nós também não nos damos conta de que a gente participa desse pacto narcisista e até usufrui disso, das benesses disso, não tendo competição, por exemplo, com pessoas de outras etnias, como os negros, né? A gente normaliza essa falta que os negros fazem em muitos dos ambientes que a gente faz parte. Isso ela chama de pacto narcisista, que é algo que constitui esse racismo estrutural, então, da nossa sociedade, onde a gente não se dá conta, mas reproduz. E isso foi uma coisa muito importante para eu estudar, porque eu confesso a vocês que eu me dei conta realmente, de mesmo sendo antirracista, que eu não me dava conta que essas pessoas, eu não me dou conta da falta delas nos meus ambientes a que eu frequento. Então, realmente é uma coisa muito entranhada, incrustada na nossa cultura, que a gente tem que lutar contra. E que é muito injusta. Isso apareceu bem claro ali nesse clipe que a gente viu agora, da Bia Ferreira, onde ela está denunciando essa coisa horrível, que é essa desqualificação. E aí, então, partindo para o segundo ponto que eu queria falar, que é sobre os adolescentes, vamos imaginar assim, como é que funciona a adolescência. Na adolescência normal se passa uma crise de identidade, de desenvolvimento, onde vai se cristalizar a identidade. Oi? Lúcia, a gente vai ter que reduzir o máximo agora, se tu puder, tá? Que já passamos... Então eu vou falar rapidamente, depois eu volto se for possível. Tá. O que eu ia dizer assim, que para os adolescentes é uma fase importante de identificação e de autoestima. E que para os negros, com as diferenças de etnia, de cor, de nariz, de cabelo, que são volta e meia chamados de cabelo ruim. Esses dias eu aprendi que se chamava de cabelo prejudicado por Deus ou algo assim, né? Quer dizer, são coisas muito fortes e agressivas que os adolescentes negros têm que enfrentar na escola. Eu até fiquei pensando se a evasão escolar nessa idade, adolescente, no ensino médio, não teria a ver com essa questão da identidade e dos corpos serem vistos assim de uma forma tão desmerecida. Não só os corpos, claro que também toda a sociedade, né? Os negros dentro da sociedade também com poucas condições de participar da sociedade e de terem iguais condições de frequentar os ambientes, as universidades, os ambientes sociais, científicos, etc. Depois eu continuo se der tempo. Então, Beth, vou ficar por aqui. Lúcia, eu sei que tu teria muito mais a contribuir, mas a gente dá uma primeira rodada e depois, tá? Super importante as ideias que tu colocaste, desde um racismo extremista, patológico, e a um racismo que passa assim na branquitude, num conluio e que como se ninguém visse, né? Uhum. E que a gente começa agora a falar e as pessoas estão conseguindo falar com e desde um lugar que tentasse dar voz. Então, muito obrigada, Lúcia. Eu passo, então, a palavra para a Andréa. E a Andréa Terra é licenciada em Letras, acadêmica de Psicologia. Boa noite. Queria começar agradecendo o convite para estar aqui e muito agradecendo a existência desse espaço em que a gente possa tratar desse tema que é tão importante e urgente. Então, eu pensei assim em trazer um pouco da minha trajetória, porque eu aqui, branca, vindo falar de racismo, né, estudante ainda, e por que eu estou aqui? Porque eu escolhi me vincular à causa antirracista na educação, indo trabalhar no
instituição que tem esse parâmetro assim, de existência, que é o curso pré-vestibular popular da Andara dos Palmares. E a partir daí, então, eu quis trazer um pouquinho dessa minha caminhada, de como eu, mesmo branca, me vinculei a essa luta antirracista. Então, há temas que nos impõem começar explicando de onde se fala. O famoso e às vezes temido local de fala. Pois bem, na engrenagem da sociedade, eu sou uma mulher, branca e classe média. Sou e muito privilegiada justamente por ser branca e classe média. O desprivilégio de ser mulher a gente faz em outra conversa. Eu estudei em escola particular e fiz minhas graduações em universidades públicas. Faço psicologia hoje e meu primeiro curso foi licenciatura em letras. Durante essa formação de luta, e eu digo aqui luta porque eu entendo que toda formação, todo caminho profissional que seja vinculado à educação é um caminho de luta e de resistência. Enfim, durante toda a minha formação de luta, eu fui me identificando com questões sociais, como machismo, racismo e outras desigualdades. A partir daí, eu fui escolhendo os meus caminhos profissionais e existenciais. Eu quero começar o meu pensamento partindo do título desse evento: a educação e a psicanálise cara a cara com o racismo estrutural. Essa é a terceira roda que aborda este tema. E para quem, como eu, veio participando desse ciclo de conversas, já está mais organizado do que se trata o racismo estrutural e alguns dos impactos desse funcionamento social racista. Na primeira mesa, que foi dia 9 de setembro, a Gladys destacou de forma impactante que tudo que conhecemos de Brasil, de sociedade brasileira tal qual concebemos e vivemos hoje, parte da noção de supremacia da raça branca sobre todas as outras. O racismo é, assim, fundante da sociedade brasileira e está difuso na nossa existência e em todas as nossas relações. Está na cara, como sugere o título do evento. Daí, justamente, que a psicanálise e a educação não podem se eximir de pensar e atuar sobre a questão. A psicanálise é uma prática que lida com os sujeitos, e eles não podem ter uma existência alheia às influências do racismo. Sejam brancos, negros, pardos, todos vivem o racismo, cada um do seu lugar social. Então, como poderia a psicanálise excluir o racismo de sua pauta? A educação acolhe, ou deveria acolher, a diversidade, e a escola é como um recorte da sociedade que carrega em si tudo o que há no todo social. Logo, se há racismo lá fora, vai ter racismo dentro. O que eu quero dizer é, ambos os campos do conhecimento estão sempre cara a cara com racismo. Nós estamos sempre cara a cara com racismo. O que me parece ser uma chave de mudança é o pensamento de o que vamos fazer para desarticular ou romper com o racismo. Pensando mais especificamente aqui nessa conversa, o que nós, enquanto educadores e psicanalistas, vamos fazer? Eu vou ser um pouco mais provocativa e vou me implicar ainda mais na questão e logo na resposta, e também vou fazer uma alusão ao que a Eneida comentou, de não haver psicanalistas negros formados aqui na sociedade psicanalítica. E vou incluir um marcador racial na questão. Então a pergunta vira, o que nós, enquanto educadores brancos ou psicanalistas brancos, vamos fazer para desarticular ou romper com o racismo? Quando eu acrescento o marcador racial, causa um certo desconforto. Acontece que se colocar como branco na discussão do racismo é ainda novo. Parece que vem uma sensação deslizante entre local de fala inadequado ou uma identificação como racista. Mas a verdade é que o desconforto se dá por falta de costume de viver a racialização. Racialização é o processo de atribuir identidade racial a uma prática social ou a um grupo. Os negros e os pardos no Brasil vivem racialização desde que nascem, pois são postos no lugar do outro e se constroem as suas identidades assim, na diferença. Os brancos ficam sob o véu da neutralidade, são o metro da sociedade e por isso não se pensam. A Bia Ferreira trouxe na música a frase de uma fala dita por uma professora de todos são iguais. Fica óbvio que só um branco pode anular as diferenças e ousar dizer que essa frase, somos todos iguais. Esse é, ao meu ver, o ponto número 1 do que devemos fazer para desarticular o racismo, se entender como brancos. O nascimento da minha branquitude, como eu costumo falar, se deu no contato com pessoas pretas.
E acho que isso é um dado relevante, porque pelo que eu tenho visto, é bastante comum ser esse o caminho. Ao conviver com o diferente, acordamos para as diferenças e podemos escolher entender melhor a vida do outro e podemos construir um caminho de responsabilização pelas condições das outras raças no Brasil. Mas é importante destacar que é uma escolha. Eu preciso escolher sair da ingenuidade do somos todos iguais para parar de compactuar com essa estrutura que exclui e extermina. Tem um poema da Bia Ferreira também, que é necropolítica, e ela fala: o alvo é a melanina. Já que o tempo é curto e o caminho é longo, eu vou listar mesmo, 6 possibilidades de ações para os brancos que querem desarticular o racismo. Mesmo que aqui eu caia num tom muito professoral e não, minha ideia não é ser única, sem oferecer um caminho único, são só 6 possibilidades. Primeiro, entre em contato com o outro. Cabe dizer que seguir no Instagram, ler e ouvir negros e pardos são formas atuais de entrar em contato. Eu indico alguns: Bia Ferreira, África Café com as Pretas, Joel Luiz Costas, Yuri Marçal, etc. Informe-se sobre o racismo, ouvindo especialmente quem sofre e quem luta contra. Indico leitura de Djamila Ribeiro, Grada Quilombo, tem um Instagram que é falando de racismo, que é muito bom também. Terceiro ponto: reconheça os teus privilégios de branco e use-os contra o racismo. Por exemplo, para mim, o meu grande privilégio de branca foi a minha condição de estudar e de ter muito acesso à educação. Então, eu escolhi atuar como voluntária em projetos que promovem a descentralização da educação, mais especificamente projetos que privilegiam a participação de negros, como o pré-vestibular popular da Andara dos Palmares. Mas se você está numa empresa, promove a inclusão de pessoas negras e pardas. Se você está em uma sociedade psicanalítica, crie programas, ações afirmativas para a inclusão de pretos e pardos. Se você é educador, leve para suas aulas outras culturas, as não brancas. Não reproduza o branco como metro social, cultural e científico. Quarto, perceba o racismo em você. O racismo está em nossas práticas, sejamos racistas convictos ou não. Ele se escapa e se mostra nos nossos hábitos, culturas e linguagem. Comece entendendo essas manifestações como racistas e vá retirando-as do seu repertório aos poucos. Sugiro a leitura do Pele Negra, Máscaras Brancas. Quinto, vá sempre para a ação. Pensar o racismo é importante, mas o racismo só se perpetua porque está no plano das ações, é prática. Então, para combatê-lo, também são necessárias ações, como: apoie políticas afirmativas, apoie projetos feitos por negros e pardos, consuma artistas negros e pardos. Sexto, e muito importante, e último, não se cale diante de atitudes racistas, suas ou dos outros. São tempos difíceis, mas é preciso estar atento e forte. Obrigada. Andréa, muito obrigada pela tua colocação enfática e importante, né? E de como este momento é um momento de mal-estar para nós, da branquitude, né? Porque a gente começa a se dar conta e estamos começando a pensar, não conseguimos ainda dar conta absolutamente dessa situação. Então, muito obrigada, Andréa. Bom, agora, quem fala é a Emily Siciliano Mendonça, de 22 anos, estudante do Cursinho Popular da Andara e futura professora de História. Olá, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Queria começar agradecendo por esse espaço, como mulher negra, por poder estar falando sobre as minhas experiências, sobre a minha vivência referente ao racismo. Agradecendo o espaço de vocês, de estarem colocando uma pessoa negra para falar sobre isso, que é muito importante também. As colocações de vocês foram muito boas. E eu vou passar um pouco da minha vivência como estudante do ensino médio e também um pouco da minha trajetória, de como eu lidei com racismo, tanto na minha vida escolar, quanto na minha vida pessoal ou no meu trabalho, né? Mas focando na questão da educação, sempre me foi apresentado o racismo na escola como
não foi apresentado, né? Na verdade, a gente sempre aprende a mesma coisa, que houve a Lei Áurea, os negros foram libertos e pronto, e assim fica. E não explicam para a gente toda essa estruturação da falta de oportunidades que desde a época da abolição, este ano já fazem 132 anos, e desde aquela época até agora, a gente foi começar a ter uma reparação histórica. Atualmente, do ano passado até ano passado, menos de 2% nas universidades era uma população negra, né? E a gente tem esse ingresso da universidade pelo ensino médio. E com a política de cotas, hoje a gente tem mais da metade, né? São 50,2% a porcentagem de pessoas negras. Então, a questão de como uma mulher negra entender como funciona o racismo foi uma questão muito de eu ter uma visão com os meus professores, com um professor negro, que realmente me apresentou como mulher negra, o que eu iria enfrentar, porque algumas situações eu já havia passado para racismo e nem havia me dado conta. Então, eu tive um professor de história muito bom, o Ernesto, e ele conseguiu me apresentar uma forma do racismo bem diferente daquilo tudo que eu já tinha aprendido. Ele é um professor negro, e foi a primeira vez, e eu estava no segundo ano do ensino médio, então pensa que em toda a minha trajetória escolar eu não consegui ter essa percepção, e só foi ter depois de mais velha, né, no ensino médio, sendo que o assunto do racismo, ele pode ser muito bem abordado desde o ensino fundamental e complementado no ensino médio, para a gente já ter desde pequeno, desde da educação infantil, a noção do que acontece, né? Principalmente para a população negra, para os pretos e pretas entenderem que eles pertencem a todos os lugares que eles precisam e necessitam e querem estar, porque esse espaço também é deles por direito. E é isso. Dentro do meu ensino médio, eu tive apenas 2 professores negros. Muitas vezes a gente não tinha as aulas de história, e quando a gente tinha, se não fosse todos os meus professores que não foram negros, pelo menos no ensino médio, além do meu professor de história, né, eles não abordavam racismo ou a questão da libertação dos escravos, toda a história do racismo não era bem abordada, era só uma questão de temática, data, nada de didático, assim, nada que onde o aluno negro pudesse se posicionar e olhar e pensar, nossa, como isso é possível? E ter essa questão de pensar muito em como isso acontece no dia a dia dele, né? Porque às vezes um jovem negro, uma jovem negra, ele que não tem essa preparação de estudo sobre o que é racismo, sobre o que é a ancestralidade dele, ele vai ficar de frente com uma atitude racista e vai ser muito chocante para ele, se ele não tiver a base do que é isto, por que isso acontece. Então, é muito importante a gente estar abordando, principalmente no ensino médio, onde a cabeça dos alunos, né, a mentalidade deles já é um pouco mais madura, e a gente consegue abordar esse tema muito melhor. Então, é isso, sabe? Eu tenho essa experiência como aluna, eu fui entender realmente sobre racismo logo após ter esse meu professor, mas também por muitas pesquisas e estudos próprios meus. E eu acho que, além das mudanças que a gente tem hoje, como a participação de cotas para ingressar em ensino superior, o governo podia abrir uma abordagem para que dentro do ensino médio e também no ensino fundamental, mas com foco no ensino médio mesmo, uma estruturação, mais falas, que seja obrigatório a fala, o debate sobre o racismo, para que os alunos negros se sintam pertencentes em qualquer espaço que eles desejam estar. É muito importante isso, muito. Assim, você ser uma aluna negra
em uma sala, por exemplo, onde tem 99% dos seus colegas brancos, e você ser a única aluna negra é uma coisa muito difícil. Eu tive essa participação quando eu fiz o meu primeiro ano num colégio, desculpa, perdão, quando eu fiz a minha 8ª série no ensino particular, né? Era essa percepção, e quando eu fui para o ensino médio, mesmo sendo uma escola pública, ainda só tinha 2 alunos negros que eram colegas meus, né? Então, tem aquela questão também que a questão da evasão também ser ter coligação com o fato de que a população, na sua maioria negra, sempre é a população que tem mais defasagem em questão social, econômica, e isso reflete nos estudos, reflete na educação dessa população preta do Brasil hoje, né? Então, tem que ser feito um projeto de lei ou alguma mudança drástica dentro do ensino para que a população negra se sinta pertencente a qualquer espaço. E desde do ensino fundamental e mais trabalhado no ensino médio, o negro possa se enxergar como um futuro vestibulando, um futuro, qualquer a profissão que ele queira seguir, que ele precisa se sentir pertencente. E que a história do racismo, da negritude, se passe com a verdade, se passe com a real consequência dos dias de hoje, pelo passado, e que se mostre o passado verdadeiro, né? E detalhado, porque muita da questão do racismo é porque as pessoas são desinformadas, não procuram saber como é que foi a vivência histórica da pessoa, não procuram saber como é a vivência atual também, e acabam por ser pessoas ignorantes. Então, só com educação a gente consegue mudar isso. E é isso, gente. É esse o meu relato. Queria agradecer muito. Emily, muito obrigada a tua colocação, e eu fiquei pensando que futura professora de história que tu vai ser, né? Porque tu sabe o que é importante, né? De poder falar, né? E de poder revisar nessa história, né? Que não aparece. Muito obrigada, Emily. Eu que agradeço. O Marcelo Martins Silva é escritor, professor de língua portuguesa e literatura. Está aí na batalha já, né? Futuro, a Emily é tua futura colega, Marcelo. Sim. Vamos dar Dé. Boa noite. Eu achei que a tela ia ficar maior, por isso que eu fiquei. Boa noite. Agradeço aí muito o convite, a oportunidade de participar desse webinário, né? Desse tema tão importante, e também agradeço as falas que me antecederam, né? Elas foram muito importantes aí, porque daí já criaram aí, né? Já falaram aí de alguns conceitos, né? E aí, ouvindo vocês, eu pensei, e pensando, né, no livro da Grada Quilomba, né? Que ela fala do testemunho, né? E então eu pensei justamente isso, né? Em dar meu testemunho, né? Ao invés não, né? Mas aí também de só falar, né? Aquilo que a gente deve fazer contra o racismo, também falar dessa experiência, né? O que é que o racismo faz, né? Com a gente, assim. Que é essa ideia de descolonizar o eu, né? Então eu sou professor de literatura e português. Trabalhei muito mais assim com o EJA, né? E também com o ensino médio do que com o ensino fundamental. Mas eu pensei em falar, né, organizar minha fala, trazendo aí 3 momentos da minha vida. Primeiro, então, a minha experiência como aluno. Eu sou fruto daquilo que uma autora que escreve, agora eu me fugi um pouquinho, que não é a Beatriz Nascimento, mas ela escreve um livro muito bom que se chama Tornar-se Negro, e é o processo de assimilação, então, dessa classe, né, dessa população negra, de uma classe mais baixa, que tem uma ascensão social, né? E o caminho que ela vai encontrar, nós vamos fazer de tudo. Então a família se mobiliza para botar aquela geração nova, né? Que é através do estudo que ela vai superar aquela vulnerabilidade social, financeira, né? Então o que aconteceu com nós foi fomos estudar numa escola particular, né? Então a família se organizou, fez os esforços
e a gente foi estudar numa escola particular. E é isso que a Emily relata, né? Conosco, né? Eu me refiro a minha irmã, nós éramos os únicos, né? Então, uma escola de um primeiro grau inteiro, eu, a minha irmã e mais 3 colegas negros, né? E aí, então, para resumir, né? A minha sensação, apesar de eu ter tido uma professora negra, né? A minha sensação de todo o primeiro grau era assim, além do silenciamento que era imposto, da invisibilidade, aquilo me provocou um sentimento assim de eu quero desaparecer, né? Eu me lembro de assim, tá na aula e, né, só pensava assim, tomara que não me chamem para ir no quadro, tomara que não me chamem para ir no quadro, tomara que não me chamem para ir no quadro, né? A violência, né? Porque acho que no ensino médio, ele depois fala um pouquinho, né? Acho que a gente consegue manejar um pouquinho melhor, né? Os adolescentes já sentem uma certa vergonha daquilo que eles falam, né? E no ensino fundamental não, né? Nós somos crianças e as crianças vão com tudo. E aí que tá, né? Se a gente não educa essas crianças, se a gente não trabalha com elas, se eles não têm colegas negros, se eles não têm professores negros, eles reproduzem aquilo, né? Com a maior violência, assim, né? Então, para mim, a experiência é essa, né? De total, assim, desidentificação, né? Não me identificava. E aquela sensação de estranhamento, né? De estou fora do lugar, né? Que é uma sensação que vai te acompanhar aí o resto da vida, né? Na sociedade que a gente vive, né? Essa aí, né? As pessoas negras, né? É estar fora do lugar, né? Quando tu vai... E é estranho pensar nisso, né? Que uma escola, que é a educação, é um lugar onde não existem, né? Uma espécie de não lugar aí, né? Digamos aí para a população negra. Se a gente for pensar, né, que também o pós-abolição vai ser negado, né, o direito, o acesso à educação aos ex-escravos, né, aos seus descendentes, né? Então, esse lugar não foi aí projetado para nós. Então, assim, né, e aí eu me lembro direitinho, né, quando eu fui pro 2º grau, eu pedi para minha mãe, assim, né, eu quero ir para uma escola pública, né, até porque as pessoas que moravam perto aqui da minha casa, né, no bairro onde eu nasci, eles foram para uma escola particular, né, com eles eu tinha uma identificação já um pouco maior, e aí, então, no 2º grau, uma escola pública, né, as coisas, por ter crescido, por ser uma escola pública, melhoraram um pouco, mas, novamente, né, também, né, isso que a Emily fala, assim, né, por turma era isso, era eu, um outro aluno, era eu, mais alguém, né, nós éramos poucos, né, mas assim ainda já tinha, pelo menos, né, já me sentia assim um pouco melhor, né, e também só para ressaltar, né, de assim, não se tratar disso, né, não se falar disso, se falar apenas assim da escravidão como um passado muito remoto, né, e a Emily nos trouxe hoje, né, faz 132 anos, é pouquíssimo tempo, né? Historicamente, é pouquíssimo tempo, né? Se tratava naquele passado remoto, né? E naquele lugar sempre, né? Que é isso, né? De escravizado, né? E a maneira como isso é colocado na aula tem que ser bastante delicado pelo seguinte, né? Isso gera, né? Essa ideia de não racializar as coisas, né? Quem é que fica com a conta, né? São as pessoas, né? São os alunos negros, porque a vergonha, né, fica ali com a gente, né? E falar de racismo, né, de racialização, é suscitar mal-estar, né? Só que esse mal-estar tem que ser dividido com todo mundo, né? Tem que ser dividido com os brancos, né? Se a racialização, nós somos tratados assim, então, né, a gente precisa dividir esse mal-estar. E da maneira que é colocado no colégio, não, né? Esse mal-estar fica apenas aí com os alunos, né? E aí, dando um pulo aí, não sei quanto falta aí de tempo, assim, mas... depois de fazer também uma trajetória, meio não saber, daí fui fazer a faculdade, cursei uma faculdade particular, né? Eu sou período aí anterior às cotas, né? E aí outra, né? Não é só o fato de ter cotas, né? É como é que também essa universidade te acolhe, abre as portas, como é que lá dentro tu sobrevive, né? Então, assim, me parecia algo inacessível, né? Então, assim, cursei uma faculdade particular, né? Fui aí um aluno trabalhador, né? Paguei minha faculdade. E aí depois me tornei, então, professor, né? E aí minha experiência de ser professor, né? Eu agora leciono, assim, na escola particular, né? Aí como professor passei com algo também parecido, né? Que é ser sempre o diferente,
um dos poucos do quadro, quando não o único, né? E os alunos me olharem, né, primeiro com aquela surpresa, assim, né, de nossa, né? Então isso né, que vocês falaram da naturalização que a gente faz, né, de não ter pessoas negras e a gente nem se preocupar, né? E aquilo estava claro no olhar dos alunos quando eles me viam e aí depois me viam e me questionavam, né? Daí depois eu comecei a notar um outro movimento, né? E eu custei a perceber isso, né? Que parte desse interesse ele tinha a ver também, né, com essa história de eu estar num lugar onde não onde as pessoas negras não ocupam. Então eles me questionavam, assim, aonde eu tinha me formado, se fazia muito tempo que eu era professor, né, e aí o que eu fui entender, assim, que aquilo ali também era uma forma ali de racismo, né, de expressar racismo. Eles estavam me dizendo, tu tem condições de estar aí no lugar onde tu está, né, e aí, assim, a minha percepção, né, em escola particular também, a mesma, de novo, né, se repetindo. Na escola particular também, né, poucos alunos negros, né, o mal-estar, né, o mal-estar, assim, a dificuldade de falar disso, então eu estava lá e eu trazia, né, então colocava essa atenção ali, né, na aula, nos assuntos. Isso eu vi, assim, que provocava um mal-estar, né, muito grande neles, justamente por isso, né, não ser debatido, não ser trazido. Então também tem que ter um tato, né, para não vou expor, né, não vou expô-los, né. Mas a identificação também era muito importante, né. Então o que eu queria dizer, assim, a gente precisa ter, né, profissionais, então professores brancos que sejam absolutamente atentos a isso, então engajados, né, disposto a rever isso em si também, né, a falar desse assunto que é espinhoso aí, né, que causa esse mal-estar, né, e a gente precisa de professores negros, né, porque isso causa uma identificação, assim, com os... É difícil, né, mas causa uma identificação aí com os alunos, assim, que é muito importante, né, quando esse assunto é pautado, né, porque quando isso é colocado, claro, é importante ser por um professor branco, mas aí quando uma pessoa negra se coloca ali, né, e fala da sua história, né, então eu falava lá para os meus alunos ali do EJA, do ensino médio do EJA, né, que é isso, né, eu também trabalhei, minha mãe, meus avós, né, minhas avós foram empregada doméstica, e começar a falar disso, né, de como aquilo se manifestava, e aí começa a vir esse testemunho, né, começa a vir esse relato, né. Então eu acho que a gente precisa, né, suportar passar por esse mal-estar, né, suportar esse mal-estar é um assunto, sim, né, que causa aí uma atenção, mas sem eles, né, a gente não vai conseguir, sem isso a gente não vai conseguir avançar. No começo ali né, agora a Lúcia falou, né, também que o racismo ele também é uma estrutura econômica, né? E tem um autor que vai defender assim que ele continua servindo a essa estrutura até hoje, né? De ter uma população aí que é precarizada, né? Que está nos piores postos de trabalho, que aceita os piores empregos, que tem as piores formações, né? Isso também isso também tem uma serventia, né? A essa estrutura, né? Então a gente precisa aí mexer nisso aí e aí tem que eu acho que assim, né, a gente está falando de educação antirracista e a gente tem que estar preparado para mexer nisso aí, né? E outra, né, estarmos dispostos a mexer nisso, né? Então era isso aí mais ou menos que eu tinha para falar, né? Tentando ser resumidamente aí. Agradeço o espaço, aí é muito bom isso, né? Poder ouvir, poder trocar essas ideias, né? Muito obrigado. Boa noite. Doutora Beth, você tem que ligar seu microfone. Uhum. Tá, estão me ouvindo? Desculpe. A gente é que agradece, Marcela, assim, o teu testemunho tão profundo e tanta generosidade, assim, te colocar e te colocar até, assim, que em alguns momentos tu vê e te dá conta que precisa poupar o branco, né? Na sua branquitude cega, né? E isto é muito
tocante, assim, muito profundo, sentimentos que circularam aqui, enfim, e, e te agradeço a generosidade do teu testemunho. Está aberto, então, para debate, as pessoas colocarem, eu acho que todos os debatedores têm muito mais para contribuir ainda, né, e com certeza está aberto. Grayson, tu pode ver se tem alguém inscrito, como é que estamos aí? Claro. Por enquanto, não temos ninguém inscrito, então eu convido a todos que quiserem participar a clicar no levantar a mão, que a gente vai chamar, então. Nós já temos o nosso primeiro inscrito, Emílio Salli, vou chamar. Oi, Boa Emília. noite a todos. Tudo bem, Beth? Tudo bem. Boa noite a todos. Eu acho que a palavra que a gente pode usar para... Na verdade, esse já é o terceiro ciclo, né? Então, é tocante. Porque nos toca muito, além de a gente poder estar, eu pelo menos, né, aprendendo muito sobre o racismo estrutural e tendo contato com autores que eu não conhecia. Mas o que me chama a atenção realmente são esses testemunhos vívidos, que não é um trabalho, não é uma estatística, não é uma teorização, é a vivência e é o depoimento, o testemunho do Marcelo, da Emily. Então, realmente, eu gostaria de cumprimentar todos vocês da mesa, em primeiro lugar, cumprimentar a comissão organizadora desses ciclos, que eu acho que eles realmente são preparatórios para o simpósio que vai haver, né, no evento. E o que eu queria ver com vocês é uma indagação. Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, estudo, né, também. E uma coisa que eu trabalho num hospital de pronto-socorro, que é o Hospital de Referência de Suicídio. Não sei se vocês sabem, né, no Rio Grande do Sul a gente atende um grande número de pacientes suicidas. Nessa pandemia, infelizmente, a gente observou um aumento do número de suicídios e de tentativas de suicídio, né? Felizmente, eu atendo as tentativas. O que eu queria dividir, perguntar para vocês a respeito do seguinte. Eu já tenho observado nos últimos anos, não sei bem há quantos anos, que tenho notado um aumento do número de tentativas de suicídio em adolescentes negros. Eu fui atrás até da literatura um pouco, encontrei um dado que me chocou um pouco. De cada 10 pacientes que tentam, que se matam, 6 são negros. Então é uma estatística assim, muito forte, né? Porque nos mostra como o sofrimento, né, desesperança, essa sensação de não sentir pertencendo, pode levar às vezes a atitudes drásticas. Então eu gostaria de levantar, na verdade, uma questão à mesa. Qual seria o papel que o educador poderia ter no sentido de ajudar, auxiliar nessa estatística tão ruim? De que forma o educador poderia, talvez identificando, né? Eu acho que, claro, o trabalho que a gente, de alguma forma, está fazendo, tentar diminuir, falar sobre o assunto, não deixa de ser uma forma de, talvez, diminuí-lo, mas de que forma mais objetiva, talvez, o educador possa atuar nessa situação. É isso. Obrigada, Emília. Vamos ver. Grayson, tem mais alguém? Porque a gente podia, quem sabe, uma ou duas participações. Temos sim. Cíntia Xavier de Albuquerque. Uhum. Tá bom, então. Vocês se importam da gente poder escutar mais uma pessoa e depois responder? Cíntia, se tu puderes ligar teu vídeo, a gente já está te ouvindo. Eu estou vendo, mas eu não consigo ligar meu vídeo.
Não tem problema, Cíntia. Tudo bem, Posso Cíntia? só falar? Pode, pode. Estranho, não ligou minha câmera. Bem, eu não tenho uma pergunta, mas eu sinto uma vontade muito grande de dizer o quanto têm sido importantes essas iniciativas nossas nesse ano. Tem sido um ganho, é algo que nós estamos conquistando num ano assim absolutamente improvável da gente conquistar alguma coisa. Um ano de pandemia, um ano de insegurança, e mesmo nesse clima nós estamos conquistando esses espaços de conversa importantíssimas, atrasadas, inadiáveis, que nós não podemos nunca mais deixar interromper, na minha opinião. Eu acho muito comovente, parabenizo as nossas duas sociedades do Rio Grande do Sul por essa união em torno desse tema absolutamente fundamental para nós. Parabéns a todos. Boa noite. Obrigada, Cíntia. A Cíntia é presidente da Federação Brasileira de Psicanálise e está nos dando o prazer de estar aqui conosco. Eu passo a palavra, então, se a gente pudesse, acho que essa questão que o Emílio colocou é muito séria, grave. Nós sabemos que ocorre um alto nível de suicídios e de homicídios também, de jovens negros, né? Que pouco se fala, porque é um tema muito difícil, né? Posso dar uma colaboração, assim, que também não é nada definitivo, mas eu penso muito que essa questão do porquê jovens negros tentam suicídio ou cometem suicídio, acho que a partir do depoimento da Emily e do Marcelo, a gente fica com isso muito claro, de que é uma luta se sentir pertencente, né? Se sentir existindo, querer existir. Marcelo falou ali, foi uma imagem que ficou muito forte para mim. Eu queria sumir, né? Quando eu estava na escola, eu queria só desaparecer, que não te notassem, assim, né? E essa sensação é esse apagamento, né? É essa impossibilidade de existir. Então, como que o educador poderia ajudar nisso? Eu penso que é justamente trazendo para a sala de aula o negro e as questões de negritude e as questões de branquitude, trazer isso em conteúdos. Eu acho que a Emily também falou bastante sobre isso, né? O negro entra no assunto de sala de aula quando se vai falar de escravidão. E só. E no resto dos anos, ele não é assunto. E toda a cultura negra e tudo que os negros criaram e todo o passado e a história dos negros some, não existe. Então, realmente é uma marca só que fica de sofrimento, de uma escravidão, de um processo, e sempre um ensinamento muito, não sei se mudou, talvez já tenha até mudado em algumas escolas, mas sempre aquele processo muito do negro ser submisso, né, ter se sujeitado à escravidão, a liberdade veio pelas mãos de uma mulher branca maravilhosa. Então, tipo, é uma história que não dá nenhuma potência para existir, né? Então, é um caminho que me parece até bem lógico chegar nisso, né? É triste, é horrível, mas é muito lógico. Então, eu acho que para a gente mudar isso é romper com essa lógica, é trazer o negro em outros papéis para a escola e trazer muito, eu insisto na cultura, porque eu acho que a cultura é muito isso também, trazer a cultura para dentro da escola, ensinar outras culturas que não só a branca, que façam o negro, e quando a gente fala negro, a gente está falando negro, mas também inclui os pardos nessa discussão, né? A gente está falando dos negros porque foi o dado que veio, mas é trazer esses povos, assim, para que possam encontrar espaços de existência, assim, de poder, né? De pertencência, que nem falaram também. Acho que é por aí. Uhum. Alguém mais gostaria de contribuir, assim? Não, só complementando que eu penso que esse espaço também de amor próprio, que era o que eu estava começando a falar a respeito justamente do adolescente, e que nem preciso mais falar, porque o que vocês contaram aqui é muito mais pungente do que qualquer teoria que eu possa trazer, né? Do que acontece
quando a gente não desenvolve um amor próprio e fica tendo que fugir e se esconder como se fosse errado ser negro, ter o cabelo do jeito que é o negro, ter a boca do jeito que é, e ter todas essas características e ser considerado inferior por isso. Isso eu acho que é o maior problema. Não é a diferença. Diferenças temos, todos. Somos diferentes. Mas ser inferiorizado pela diferença. Isso que é o grande problema que tem que realmente... Acho que a educação, né, tem que colocar isso nos seus programas pedagógicos. E acho que uma das coisas que podem ser feitas é o que está se fazendo agora, aqui. E nisso eu quero parabenizar realmente a parceria SPPA, SMED e Pescar, porque estão realmente trazendo à baila um assunto muito importante que nós mesmos não nos damos conta, muitas vezes, da importância e de quanto a gente deve trabalhar para que isso se modifique realmente. E tratar não só da negritude, tratar da branquitude. Isso também tem que estar no programa. O fato de que a gente exclui, né? E que inferioriza. Até sem se dar conta. Importante, Lúcia. Que significativo isso. E eu estava escutando hoje, reescutando uma webinar que é do pessoal lá da USP, e um colega chamado Emiliano estava colocando como toda a produção do conhecimento já é feito dentro de uma mentalidade branca, né, para manter esta mesma situação, né? Então já se produz um conhecimento, os livros de história contam uma história que não é a história, né? Inclusive falam os escravos, não foram escravos, eles não eram escravos, eles foram escravizados. Então é toda uma leitura e uma produção de conhecimento para sustentar e manter isso. Então, Emily, dá-lhe, professora de história. Isso aí. Marcelo, eu ia falar antes, Marcelo, tem que também. só ligar teu áudio. Tem que ligar teu áudio, Marcelo. Só por isso que a gente não te ouviu falando antes. Fala, Marcelo. Tá. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Já veio outra coisa assim na minha cabeça, né? Mas enfim, eu escutando vocês, né? Eu acho que a Lúcia falou algo muito importante, né? Porque quando a gente fala também aí do racismo, né? Ele é fundado, sim, numa ideia de superioridade e de inferioridade, né? Isso é a base, né? Porque, né? Então, assim, essas pessoas são inferiores, então nós vamos escravizar elas, né? A gente pode fazer o que a gente quiser com elas, eles são, né, objetos, eles são bens. Isso veio amparado juridicamente, né? Então, assim, enquanto, né, a ideologia, ele, sim, é essa ideia de superioridade, né? E então, por isso, né, dessa questão, assim, quando ela fala de amor próprio, né? Eu acho que, assim, isso, né, é super complicado de falar, né? Mas, assim, porque isso dói, né, na pessoa, em algum momento isso e ainda é comum hoje ver nas crianças, né? Crianças negras falarem, assim, né? Eu queria ter um cabelo diferente, eu queria ser diferente, eu queria ter uma cor diferente, né? Isso é uma experiência muito violenta, né? E muito profunda. Em algum momento, tu não quis ser tu não quer, né? Então, assim, é complicado, né? Criar desenvolver um amor próprio, né? Mas, assim, referente a essa questão ali que ele trouxe, né? Eu, inclusive, vou dizer, né? Eu tenho na sala de aula, né? Essa experiência que eu tive, era muito mais essa percepção da violência, das mortes por violência, assim, né? Por homicídios, por, né, enfim, brigas, envolvimento aí com crime, do que essa mesmo por suicídio, né? Até eu não tinha esse dado, né? Eu acho que, né, a gente precisa, assim, de uma rede e em vários pontos fazer várias mudanças, né? Ali na sala de aula, então, né, ali na sala de aula, acho que, assim, o que a gente pode fazer, assim, né, é tentar estar atento, né, a esses movimentos e tentar sempre convocar, né, esses alunos, então, trazer, então, como a André falou também, né, então é isso, né, tentar valorizar, assim, essa história negra, essa história pessoal, né? Então, por isso também da importância, né, dele se ver ali representado ali
Isso é através de um professor, né, que ele pode ocupar, né, todos os espaços, né, mas é bem complexo, né, porque também não é só na sala de aula, né. Eu acho que ali na sala de aula é quase, inclusive, a metade do caminho, né, porque tem vários pontos que é preciso, assim, modificar, né. Mas eu acho que é isso, né? Lá na sala de aula é tentar, né, trazer. Eu acho que assim também estar atento para situações de violência, né? Não deixá-las passarem batido, né? Não deixar a questão lá da chacota, do apelido, seja lá o que for, né? Eu digo assim, chacota, apelido, mas que são atos racistas, né? Mas eu digo assim, não deixar isso passar barato, né? É sempre trazer aí esse assunto aí, né, para o grupo, discutir, né? Dá trabalho, né? Mas é o caminho, né? Querem colocar e pela mais quantidade de coisas. Fala, Eu só ia Ana. dizer que pela quantidade de coisas que eu comecei a entrar em contato a partir do convite de vocês, eu estou me dando conta do quanto esse assunto realmente está sendo mais estudado, o quanto os negros estão mais se empoderando e se valorizando, como nesse clipe que a gente viu, né? E eu acho que isso também é muito importante de acontecer aos poucos, né? De se valorizarem e saírem desse papel que lhes foi atribuído e com os quais a gente nem se dá conta que perpetua, né? Poder sair disso. Isso é um trabalho de formiguinha, mas a impressão que eu tenho é que estamos caminhando. Uhum. Sim. Passamos a outra pergunta, não sei se... vamos ver se tem mais. Grayson? Temos mais 3. Chamo as 3 agora. Sim. Pode ser, né? Acho que sim. E Maria depois eu acho que a gente pode se encaminhar já para ir, né? Que temos 20 minutos, temos tempo ainda. Maria da Graça Gomes Paiva, Josênia Maria Reck Munhoz e Joyce Goldstein. Tá bom. Vamos esperar a Maria da Graça, que está entrando. Oi, Joyce. Oi. Maria da Graça, por favor, ative a sua câmera e seu microfone. Microfone. Deu. Deu agora? A câmera ainda não, só o microfone, estamos te ouvindo. Vamos ver se agora foi. Deu. Boa noite. Boa noite. A todos e a todas os palestrantes de hoje. É a minha segunda intervenção, eu venho acompanhando de perto e aprendendo muito com essa iniciativa. 2 coisas me vêm agora, pelos estudos que eu venho fazendo de escritores e autores negros. Nós temos um fio condutor comum, que ainda isso teria que ser bem trabalhado lá na Faculdade de Educação, que forma os educadores. A importância que a educação tem na vida das crianças negras. É o grande sonho das nossas mães lavadeiras, como a minha foi, a maioria foi, né, do trabalho árduo, de ter os seus filhos chegando a um outro futuro possível. Entender que a escola, o professor, é o sonho que muitas vezes se dilacera hoje, porque tem a questão das drogas, tem a questão dos guetos, tem essa questão agora do suicídio, que eu também não sabia desse dado. Mas a escola ainda é a última chance institucional, porque depois dela é só a lei, né? É uma fase, é uma FASC, né? Então, assim, entender que a forma de pensar da mãe negra, da família negra, se passa muito em termos do que eu quero que esse meu filho seja na vida. E que isto tem que ser bem trabalhado no enxergar do professor. Eu dizia isso, estou vendo agora aqui no curso,
como a psicanálise e a psicologia tem que estar transversal com a educação. O professor ele tem que ter um pouco de psicólogo, ele tem que ter um pouco de psicanalista, de psiquiatra, porque ele tem que ter essa capacidade de enxergar sinais. Para quem lida com suicídio, nós temos o colega aqui, com certeza essa criança já sinalizou, esse jovem já sinalizou para a mãe e para o pai na escola e ninguém enxergou. E vai até o final, né? Então, para agir preventivamente, existem talentos da área dos senhores, da sociedade psicanálise, da área da psicologia, que teriam que estar dentro de um curso de formação, de pedagogia, de didática, ao longo da formação desse educador que sai das universidades. Eu, 32 anos, fui professora da USP e comecei a me dar conta onde é que está a raiz do problema das crianças que não aprendem lá no ensino fundamental, lá na escola, né, lá na SMED, lá na CEDU. Onde é que está a raiz disso? Está lá na formação do próprio educador. As gerações que estão chegando no mercado, elas ainda estão chegando muito deficitárias deste olhar e desta escuta que eu cumprimento hoje, que está sendo muito posta aqui para nós discutirmos e muito viva nos depoimentos. Não me enxergaram, como não enxergaram aqui o Marcelo, como não enxergaram a Emily muitas vezes, porque não tínhamos de educadores negros como referência e tivemos que fazer uma luta muito individual. E graças ao eixo familiar sobrevivemos, mas muitos não têm esse eixo familiar para sobreviver. Então, nós temos que repensar a formação desse professor antes da saída da universidade, porque ainda ela não está contribuindo para a nossa rede básica para isso não acontecer. E eu queria fechar para ver que, como essa questão, e eu queria deixar para vocês essa minha provocação até neste momento, como nós podemos atuar em duas frentes? Nós temos que atuar nesse professor que já está atuando, né, na rede. E ele tem que ter essa consciência, esse desejo de querer enfrentar esses mal-estares e entender do que é efetivamente uma educação antirracista, né? E uma educação realmente equânime e equitativa. Mas também nós temos que atuar lá na ponta da academia, que a academia está muito isolada da psicanálise, muito isolada da psicologia, quando se fala em educação, nesse olhar que nós estamos discutindo aqui. Enxergar o diferente, enxergar os sinais de violência, enxergar um desejo, um sentimento de desvalia para tirar a vida de um jovem. Isso tem que ser enxergado, isso tem que ser escutado, mas isso tem que ser trabalhado na formação. Né? Então, eu gostaria de ouvi-los em relação a essa minha provocação. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria da Graça. Obrigada para ti. Vamos passar, então, a Joyce, que seria? Depois a Josênia. Aí, Joyce. Antes, não sei, mas, enfim, eu vou falar bem rápido, porque eu acho muito importante o que a Maria da Graça colocou, né, para que a mesa possa ainda falar. E eu queria cumprimentar, dizer assim que realmente, né, Marcelo e Emily, como testemunhos, né, das suas próprias vivências, eles nos tocam e fazem com que a gente realmente tenha que se defrontar com as paredes que não são de vidro. Né? Porque a parede de vidro a gente vai achando que pode ir e esbarra. Né? E, na verdade, nós estamos aí diretamente em contato cara a cara nesse momento. Eu queria fazer uma contribuição com relação à questão do amor próprio. Eu estou fazendo um curso sobre racismo e ontem eu tive uma aula sobre a feminista Bell Hooks, que é uma norte-americana, né? E ela fala da questão do auto-ódio. Então, é mais para que possa se pesquisar e se procurar e se estudar, que ela fala o seguinte: a questão da constituição do ódio racial que vai sendo internalizado nas crianças negras pela supremacia branca. Então, assim, o quanto essas questões, tanto do suicídio, essas questões de que medo, que vergonha, não quero aparecer, quero sumir,
isso vai se estruturando e se constituindo no psiquismo das crianças, né? E isso ela chama dessa questão, dessa constituição do auto-ódio. É uma contribuição. Parabéns e obrigada. Muito obrigada, Joyce, pela tua contribuição. Vamos escutar a Josênia e depois a gente dá uma rodada para todos poderem se colocar, tá? Oi, Jó. Opa! Oi. Tá, oi. Tá, eu queria, assim, agradecer também a mesa e as falas de todos, né? E dizer que o Marcelo falou de uma palavra que é desacomodar, né? E eu fiquei me sentindo mal, né? Me deu um mal-estar, assim, por me dar conta do meu próprio racismo. E pelo seguinte, né? Assim, uma coisa que eu até anotei aqui, porque é difícil de falar, porque assim, eu sempre pensei em racismo pensando em grupos, pensando né, em massa, pensando em muitas pessoas. E aí eu li, assim, essa semana, o Mia Couto, que é um escritor branco, e me chocou, assim, porque eu não me dei, assim, eu me dei conta disso, assim, eu não me dava conta disso, da violência, né, do racismo, porque ele diz assim, que o grande crime do racismo é que ele destrói, em nome da raça, o indivíduo. E eu simplesmente acho que eu tinha negado isso, assim, né? Eu sempre pensava em grupo, e ao mesmo tempo eu acho que pensar em grupo, que o racismo era uma destruição de grupos, excluía grupos, era uma coisa de uma desmentida, né? Na verdade, destrói o indivíduo, né? Era isso. E uma satisfação escutar vocês. Obrigada, João. Muito obrigada. A gente que agradece. Bom, vamos ver assim, porque acho que hoje a gente teve uma experiência, né? Assim, de se colocar, vamos dizer, continuar a conversa no terceiro encontro. E queria ouvir, então, a partir das perguntas da Maria da Graça, né, da Joyce, da Josênia, se teria alguma colocação, assim, cada um para fazer. Deixa eu ver. Meu microfone está ligado? Tá. A colocação da Maria da Graça assim, me chamou, gostei muito, né? E me chamou, gostei de todas, né? Mas eu pensei, quando ela fala, né, na ponta, né? Nas duas pontas, né? Então, a gente está lá na sala de aula e a formação, né? E aí eu penso, sim, né? Que é um trabalho árduo, né? Porque o local onde a gente faz a formação, essa instituição, ela também é permeada por esse racismo estrutural, né? Então, se a gente for pensar assim, nas bibliografias dos cursos, né? Que autores é que a gente lê, se a gente for pensar nesse apagamento epistemológico também, né? Então, todos os autores que a gente estuda são brancos, né? Ocidentais, né? Da Europa. Eu acho que já começa por aí também, né? Então, pensando nessa luta, né? É isso também, é pressionar, né? Pressionar os cursos, porque, né? Enfim, para tocar na bibliografia, para, né, expandir isso. E aí eu também me lembrei, né? Do processo, né? Depois, um dia conversando, acho que vocês conhecem o professor José dos Anjos da URGS, né? Que ele comenta, né? O que foi para colocar as cotas na URGS, né? Então, pensar que as instituições também são muito atravessadas por isso, reproduzem muito, né? Então, a gente precisa, né, pressionar esse espaço, a gente precisa de leis, né? A gente precisa também de um outro aparato aí, né, para começar desde essa formação, né? E quando ela fala, né, de colocar também o estudo aí da psicologia, da psicanálise, né? Eu acho que isso, pensando na minha formação de licenciatura, eu acho que a gente já começaria assim, por ter mais cadeiras de didáticas, mais de psicologia. A gente só tem lá 2 créditos, 4 créditos, né? Tudo passado muito rapidamente, né? E realmente nos falta aí uma preparação, apesar dos estágios, né?
nos falta uma preparação para... E aí eu falo de modo geral, né, pro aluno, assim, para estar mais atento a esse aluno, né, uma sala de aula, isso aí a gente lida com 30, às vezes com 39, né, e não é assim fácil, assim, tu dar conta, né, conseguir olhar todo mundo, assim. Então, realmente, né, essa formação precisa aí ser mais atenta a isso, né, e daí acho que na ponta de novo, né, isso, a gente sempre, enfim, né, tentar entender também o que é essa educação aí antirracista, que a gente fala tanto, né, e eu acho que o esforço é conseguir aí também, assim, ó, antes de eu pensar em promover a educação antirracista, eu tenho que mexer em mim, né, eu não posso fazer esse trabalho aí se eu não mexer em mim, né, e aí pensando enquanto, então, um educador, né, negro, homem negro, né, pensar nessas feridas, né? Nessas feridas. Lá no livro da Grada, né? Ela fala nisso, né? Pensar aí, né? Trazer o testemunho dessas feridas, né? Os educadores brancos, assim, de isso aí, reverem suas práticas, né? Olhar para dentro de si. Que é muito desagradável, né? O Brasil, ele tem uma mecânica que é o racista são os outros, né? Tem um livro, que se eu não me engano é da Lilian Schwartz, assim, que é de uma pesquisa muito... Chegou a virar, né? Meio... Como é que a gente diz? Meio lenda essa pesquisa, né? Que nos anos 80 aí fizeram uma pesquisa que perguntavam para as pessoas se existia racismo no Brasil. 90% dos entrevistados disse que existiam. Mas ninguém... E daí perguntavam, e você é racista? Não. Então, assim, era um país que existia racismo, mas que não tinha racista. Tem alguma coisa errada nisso, né? Então, é preciso aí fazer esse trabalho realmente, né? De se acomodar, desalojar, né? Porque, né, eu também penso assim, a gente precisa ir junto, né? Para o racismo acabar, não é só para acabar ou para transformar, né? Acho que essa palavra, assim, só exigir isso das pessoas negras, né? Esse empoderamento das pessoas negras, porque às vezes isso cansa, né? Porque tem essa outra parte, né? Às vezes, pô, isso é cansativo, né? Só tá ali, Então a gente precisa fazer isso enquanto sociedade aí juntos, né? E mais uma vez aí agradeço aí o convite, né, e a oportunidade aí de participar. Obrigado. A gente agradece. Eu queria aproveitar, não sei se dá um tempinho para falar ainda. Dá sim. É a última rodada, mas dá tempinho, sim. Perfeito. Aproveitando o gancho, então, que o Marcelo falou, né? Essa questão que é cansativo para a população negra ter que estar... é como se fosse cobrado da gente. Quer que eu entenda, eu como branco, você quer que eu entenda como é racismo? Então me explique, me diga. E a gente já faz essa parte, né? Por causa que o coletivo negro hoje em dia está muito forte. Então tem essa questão do ensino, mas a questão de você notar o racismo interno, internalizado dentro de você, você querer mudar isso, você não pode estar esperando que a pessoa negra lhe explique, né? Você tem que ir atrás e entender, porque uma pessoa que nem a Angela Davis fala, né? Não basta só tu ser contra o racismo, tem que ser antirracista. E para tu conseguir fazer isso, tem que ir atrás, pesquisar, ler, entender, se colocar na posição do outro, tentar entender a vivência daquela pessoa. Então, realmente, às vezes tem esse fardo, assim, desse julgamento um pouco de... Como se a população negra ou o pessoal que está mais ligado em questão desse debate, de ser obrigado, muitas vezes, e ser cobrado a falar sobre situações onde, na verdade, é uma base, assim como a gente aprende matemática, a gente aprende que tem racismo no Brasil, desde que houve a escravidão, né? Então, é isso. Eu achei muito importante isso que o Marcelo falou. E a intervenção, assim, na questão da educação com o ensino médio é justamente quando for abordar nas aulas de histórias, principalmente quando abordar o tema Brasil colonial, que é onde está bem presente o foco do racismo, né, na época da colônia, abordar isso de um jeito não só como os negros foram escravizados, trazidos da África e tiveram a libertação pela princesa Isabel, sabe? Esse roteiro programado. Explicar a luta dos negros
contra o racismo na época, contra a escravidão na época, que existiu muito. A gente teve Quilombo dos Palmares, né, que era enorme. Então, eu fui aprender e tem sobre... ainda quilombos, né? Exatamente. Então, às vezes tu vai aprender isso muito depois, e é importante trazer isso desde o início, mostrar tanto a religião, quanto a cultura, quanto qualquer tipo da vivência negra do passado e atualmente. Que eu acho que trabalhando isso desde lá, por mais que seja um processo, um trabalho mais delicado com as crianças, mas desde o ensino fundamental para que se concilie, enfim, fique concreto no ensino médio que o racismo não é só aquela questão da história dos livros, né? Tem muito mais. E trazer justamente as pessoas pretas que ocupam espaços como médicos, enfim, N profissões, professores, concursados, N profissões, mostrar a vivência daquele negro e a trajetória dele para chegar até ali. Porque assim a gente consegue entender, sabe? Eu acho que trazer os negros para dentro da escola, mostrar como foi a luta dele para chegar naquele espaço, para mostrar para a nova geração, que a gente está construindo uma base para que eles não passem por tanta dificuldades a acesso aos seus espaços, né? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez, eu acho muito importante, estou bem emocionada de estar aqui conversando sobre isso. Muito obrigada mesmo, está sendo bem especial para mim. A gente que te agradece, Emily, assim, a juventude, a força da juventude que vem aqui e se coloca assim com crítica e tão personalizadamente. Muito obrigada. Então, também vou dar minha participação final, assim, sobre essa questão da formação dos professores, ouvindo o Marcelo falar, assim, da experiência dele de perceber essas faltas, assim, na formação, acho que é muito o discurso de todos, né, que passamos por isso. Eu também percebo muitas falhas na formação dos professores, especialmente na parte da educação mesmo, propriamente dita, né, na didática, na psicologia, e chega lá na hora da atuação e a gente percebe essas lacunas, assim, e nem sempre a gente consegue preencher, né, são lacunas que acabam ficando e às vezes com algumas tapeações, assim, para ir dando conta, né, mas é necessário que se pense realmente, se repense na formação do professor. Eu acho que na formação de todos os cursos que são de licenciatura, além da parte da reforma na educação, na formação de professores da educação, também uma reforma dentro dos cursos é necessária se a gente está pensando em construir uma educação antirracista, porque a gente está falando de desconstruir a base do conhecimento que a gente tem hoje. Retomo a frase que eu retomei da Gladys, né, e vou retomar agora novamente: tudo que conhecemos de Brasil e de sociedade brasileira, tal qual concebemos e vivemos hoje, parte da noção da supremacia da raça branca sobre todas as outras. Então, para mudar o ensino de literatura, eu preciso mexer na forma como eu construo um professor de literatura dentro de uma universidade. Que tipo de literatura negra ele tem acesso? Que tipo de outras produções que não europeias, que não brancas, ele tem acesso? E daí a gente começa a perceber falhas. Eu estou falando aqui da literatura porque é onde eu fui também, é a minha formação, mas isso é na história, isso é na geografia, isso é em todos os conhecimentos, e aqui pensando todas as áreas que vão depois vir a ser professores, que vão constituir uma escola. Então, a gente precisa trabalhar nessa formação desse professor. E com um professor que já está lá na ponta, eu fico pensando em duas questões. Uma é a possibilidade de se criar projetos de intervenção da psicologia dentro da escola, com formação para professores que já estão atuando, né, que é uma forma de conseguir lidar e preencher um pouco essas lacunas que já estão dadas, assim, e também na atuação da psicologia dentro das escolas, que ainda é marginalizada, que ainda é questionada, que ainda sofre ameaças do governo para ser retirado do ensino, ser expulsa da escola, no momento que a gente está aqui falando o quanto é importante que ela esteja cada vez mais presente. A gente está com um governo que quer expulsar e que fica ameaçando o tempo inteiro tirar a psicologia, né, do
do campo da escola. Então, como é importante a gente estar nesse espaço e também poder falar disso. A psicologia e a educação, elas têm que estar de mão dadas, e uma das formas é trazendo a psicologia literalmente para dentro da escola, com a presença física de psicólogos, que possam ir ajudando alunos e professores, e a comunicação e as relações para que se modifique alguma coisa. Enfim, respondendo, fui meio rápida por causa do tempo, mas eu agradeço muito o espaço também, agradeço muito o convite, e adorei conhecer o Marcelo e a Emily um pouco mais. A Emily já conheci um pouquinho lá do cursinho, mas fico muito feliz de conhecê-los. Obrigada, Beth, obrigada, Lúcia, foi uma noite maravilhosa. A gente que te agradece, Dé, agradece muito, assim, e a tua agilidade mental e a tua experiência, que é muito rica. Muito obrigada. E eu também, para finalizar, o que eu penso assim, que realmente a psicanálise ela é muito importante para estar dentro das escolas, dentro da saúde coletiva também. Eu tive experiência nisso, porque eu trabalhei 30 anos em saúde coletiva com psicanálise. Obviamente não com pacientes de divã, mas utilizando a psicanálise aplicada à saúde pública, saúde coletiva. Então, eu acho que sim, em todas as frentes, a gente precisa poder colocar profissionais que pensem essas questões, não só da psicanálise, mas também do racismo, como vocês falaram, né? E isso na educação, na saúde e na própria sociedade. Nossa sociedade tem que se desenvolver. Temos que aprender a votar também nesse sentido, né? É melhor que a Eneida, né? Poder pensar bastante em quem a gente vota. Mas era só isso, eu gostaria de agradecer também pela participação, foi muito rico para mim estar aqui, conhecer vocês e agradecer ao pessoal da parceria, porque foi muito bom estar aqui hoje e aprendi muito. Lúcia, a gente te agradece muito também, a tua colaboração foi muito importante para nós e a gente está sempre aprendendo. E quando, acho que foi a Dé que colocou, né, que o Marcelo também enfatizou, né, que o branco que comece a se olhar, né, vamos começar a nos olhar e me ocorreu uma coisa assim, porque nós somos brancos latino-americanos. E nós pensamos, às vezes, aqui na América Latina, que nós somos europeus, ou queremos ser, né? Tentamos ser. Na verdade, nós somos brancos colonizados também, né? Então, se a gente pode se pôr neste lugar e começar a pensar, não é, em nos ajudar na América Latina, com as nossas diferenças, sem criar desigualdades, né? Tentando nos juntar, né, aqui, porque o Brasil, a América Latina, são espaços territoriais muito sofridos, com povos sofridos, né, e que a gente tem mais é que tentar se ajudar. Bom, eu agradeço muito, muito, também aprendi muito e agradeço realmente a generosidade de vocês estarem aqui hoje colaborando tanto. Uma boa noite, agradeço as pessoas que estão nos assistindo também e as contribuições que nós recebemos, as perguntas que sempre são muito ricas. Muito obrigada. Então, boa noite. Boa noite.